Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. São todos bem-vindos à casa de Deus. Este lugar se transforma a casa de Deus não porque temos paredes e bancos. Isso aqui se transforma a casa de Deus porque Deus está aqui. E porque você veio adorar a Deus. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, nós queremos dizer que vamos ter Santa Ceia, sábado. Vamos terminar no sábado de manhã com a ceia do Senhor. Prepare-se, confesse os seus pecados, peça perdão, reconcilie-se com alguém, escreva uma carta para alguém, telefone para alguém, se reconciliando, mas não fique fora da ceia do Senhor. Vamos todos participar juntos. Eu fiquei muito feliz quando fizemos a Santa Ceia no sábado retrasado. Fizemos a primeira Santa Ceia na igreja que recém-fundamos uma igreja há 40 dias atrás, na igreja de Jacksonville, na Flórida, e tivemos uma Santa Ceia. Antes de vir para cá, para a África do Sul, fizemos a Santa Ceia. E queridos, eu nunca tinha visto aquilo. Todos participaram. Nós tínhamos cerca de 40 pessoas ali. Mesmo pessoas não batizadas, pessoas visitas que estavam frequentando, todos participaram. Não ficou nenhum sem participar. Foi a primeira vez que eu vi uma ceia onde 100% participou. Podemos repetir a história, certo? Podemos repetir a história. Todos estão convidados. Ninguém vai dizer não para você. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, participe da ceia, sábado, na hora do culto, na parte da manhã. Antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque estamos aqui mais uma vez na Tua presença para receber Tuas bênçãos, comer do maná celestial e beber da água da vida. Jesus Cristo, Tu és o nosso maná, Tu és a nossa água, Tu és o nosso pão e Tu és o nosso sustento, a rocha da nossa salvação, a fortaleza da nossa vida, a cura das nossas doenças. Em Ti confiamos, Pai. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje nós vamos estudar com vocês um tema que me agrada muito, mais do que outros temas da Bíblia. Existe um capítulo na Bíblia que me tocou profundamente. Era um capítulo que eu nunca me detive para estudar realmente. É o capítulo 5 de Apocalipse. Geralmente o capítulo 5 de Apocalipse, nos primeiros 30 anos ou 25 anos da minha vida como pastor, eu passava assim meio batido. Eu lia, fazendo o ano bíblico, e lia o capítulo 5, mas não me detinha. Um dia eu li um texto de Ellen White que diz que nós deveríamos nos deter no capítulo 5 de Apocalipse e estudar cuidadosamente o capítulo 5 de Apocalipse para entendermos as cenas do juízo, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E queridos, hoje nós vamos, iniciando aqui com o capítulo 4, nós vamos nos introduzir no capítulo 5. Você encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 2 e 3, as 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira, a de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes e a igreja de Filadélfia e finalmente a última igreja, a igreja de Laodiceia. Todos nós entendemos que estas igrejas representam a história do cristianismo na história da terra. A história do cristianismo ao longo dos séculos, começando com Jesus, lá no ano 31, com a igreja de Éfeso. Cada igreja, cada uma das 7, representa um período da história do cristianismo, até chegar em nossos dias. Nós somos a 7ª igreja do Apocalipse, Laodiceia. E Laodiceia quer dizer povo do juízo. Lau significa povo, Diceia, juízo, povo do juízo. Exatamente em 1844 começou a era do juízo, anunciado na profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, diz que até 2.300 tardes e manhãs
São 2.300 anos, não é o nosso tema de hoje, só estou citando para introduzir. Até 2.300 anos e o santuário será purificado, o santuário do céu, onde Cristo trabalha, porque no santuário da terra Cristo não trabalhava, ele era impedido, porque ele era da tribo de Judá, e só os da tribo de Levi poderiam trabalhar no santuário da terra, mas no santuário do céu, quem trabalha ali é Jesus Cristo. Ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote, ele é advogado, ele é cordeiro, ele é tudo. Jesus é tudo. Tudo que você pensa, Jesus é. O santuário representa o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última igreja do Apocalipse, começando em 1844, mostra o início do juízo celestial. Então, queridos, quando o capítulo 3, abrindo a sua Bíblia então, vocês olham aí no final do capítulo 3, vocês veem a última carta do Apocalipse, que é Laodiceia, povo do juízo. Vocês percebem que, logo que depois termina a carta do povo do juízo, Deus mostra na sequência a sala do juízo. Capítulo 4 é Deus mostrando a sala do juízo. E o capítulo 5 é Deus mostrando o livro do juízo. E o capítulo 6 é Deus mostrando as fases do juízo. Porque Deus trabalha em ciclos de 7. Ele não só criou o mundo numa semana de 7 dias, mas ele escreveu também a história da igreja cristã em 7 fases. Mas também ele diz, na sua palavra, que o juízo celestial, ele é processado, ele é realizado em 7 passos, em 7 períodos, em 7 fases. 7 etapas do juízo celestial. Deus trabalha em ciclos de 7. E o juízo celestial não é diferente. Por isso é o livro de 7 selos, mostrando as fases do juízo. Então, abrindo a Bíblia aqui no capítulo 4, nós queremos ler com vocês o verso 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz assim: depois destas coisas. O que significa esta frase? Depois destas coisas. O que é que Deus tinha recém mostrado para o profeta João? O que é que ele tinha recém visto em visão? A história das 7 igrejas. Tinha visto a visão da última igreja. Deus dizendo, esse é o povo do juízo. Nós vivemos, irmãos, na era do juízo. Nós vivemos em tempo de juízo. Se nós tivermos consciência disso, nós vamos viver diferente. Porque quando você tem consciência de que o juízo já começou, você vive diferente. Então, Deus mostra agora no capítulo 4, verso 1, começa dizendo assim: depois destas coisas, depois de ter mostrado o povo do juízo, não é? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Essa porta aberta no céu não apareceu no ano 31, não apareceu na igreja de Éfeso, nem de Esmirna, nem de Pérgamo, nem de Tiatira, nem de Sardes, nem de Filadélfia. Essa porta aberta apareceu no período de Laodiceia. Por quê? Será que Deus tem um propósito em mostrar para João uma porta aberta no céu, justo no tempo de Laodiceia, no tempo do povo do juízo? Certamente que sim. Ele viu uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei. Leiam comigo agora esta frase que vem na sequência: mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Isso está escrito na sua Bíblia? Está escrito na sua Bíblia? Ou só na minha? Vou te mostrar as coisas que depois destas, depois das igrejas, depois da profecia das igrejas, depois da era do juízo, agora eu vou te mostrar o que vai acontecer. Eu não vou te mostrar, João, o que vai acontecer antes, mas sim aquilo que vai acontecer depois. João tinha tinha tido a visão do povo do juízo, Laodiceia. E agora Deus vai mostrar para ele a sequência, o que vem na sequência. E então o que João viu? Verso 2:
E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Deus mostra para João uma grande sala, um grande tribunal, uma grande corte, chamada corte celestial. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, chama de o tribunal de Cristo. E lá nesta grande sala, Deus mostra um trono grande e alguém assentado sobre este trono. Este alguém, Daniel chama de ancião de dias. Mas aqui o Apocalipse fala que Deus está sentado sobre o trono. É o Deus Pai, não é o Deus Filho, é o Deus Pai que está sentado sobre o trono. E queridos, este trono não está sozinho. Esta grande sala tem um trono enorme no meio. E agora diz aqui o verso 4. Leia o verso 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Que cena majestosa! A cena de uma corte celestial. Um trono no meio e 24 tronos. No total de 25 tronos. Interessante que Daniel contemplou esta mesma cena em Daniel capítulo 7. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e você vai ver que Daniel contemplou a mesma cena. Daniel, as profecias de Daniel capítulo 7. Vocês sabem que o livro de Daniel e o livro do Apocalipse não deveriam estar separados. Eles deveriam ser publicados, encadernados juntos. Por quê? Falam dos mesmos assuntos. A serva de Deus, Ellen White, fala, eles deveriam ser publicados juntos, porque falam dos mesmos assuntos. Então, o que um fala, o outro também fala. Só que Daniel não dá muitos detalhes, o Apocalipse entra em detalhes, porque Daniel era um livro fechado, certo? A Bíblia, quando termina o livro de Daniel, Deus fala para Daniel, fecha este livro, sela este livro, até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, e nós estamos vivendo no tempo do fim, esse livro seria o quê? Desselado, seria aberto. Então tem um livro selado e um livro desselado. O livro selado é a porção de Daniel que fala sobre o santuário do céu. E o livro desselado está lá em Apocalipse. O livro selado com 7 selos que vai ser desselado, aberto, selo após selo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um é selado, o outro é revelado, é aberto. E queridos, aqui no capítulo 7, verso 9 em diante, mostra as mesmas cenas, Deus mostra para Daniel as cenas. Leia comigo, capítulo 7, verso 9 de Daniel. E continuei olhando até que foram postos uns tronos. Lembram-se que Apocalipse fala de 25 tronos. Daniel não fala quantos, mas ele usa a palavra no plural, tronos, eu vi tronos. Mas nós sabemos que são 25, porque lá, capítulo 4 revela que são 25. É o trono de Deus, mais 24 tronos dos 24 anciãos, que foram comprados da terra. Por isso tem vestidos brancos, e uma coroa de ouro sobre a cabeça, mostrando que eles são vencedores sobre o pecado. E aqui diz o capítulo 7, verso 9, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O profeta João diz, e um assentado sobre o trono. Daniel fala, o ancião de dias. O ancião de dias não é o Filho, não é o Espírito Santo. O ancião de dias é o Pai. E agora continua. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Parecido com a descrição do capítulo 4, de como é o trono de Deus. Quando você lê a descrição ali, você vê que é muito parecida com a que Daniel viu. E o verso 10, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. Lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que existem milhares de anjos ao redor do trono de Deus. Não está lá só o trono, mais 24 anciãos, somente, não, existem milhares de milhares, miríades e miríades de seres celestiais, de anjos que estão lá. Por isso, João fala e Daniel fala a mesma coisa. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. É um tribunal, irmãos.
É uma corte celestial. E assentou-se o quê? O juízo, e abriram-se os livros. Da mesma forma como Deus mostra a cena do juízo, a sala do juízo para Daniel e diz, este é o início do juízo, Deus mostra para João também a sala do juízo, e mostra os tronos no juízo, e mostra os milhares de miríades de anjos também presentes. E agora, queridos, vejam o verso 13, capítulo 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O filho do homem é Jesus, e ele veio nas nuvens. Quando Guilherme Miller leu esse texto, ele entendeu que era a segunda vinda de Jesus. Mas a Bíblia está dizendo que o Filho do Homem, que é Jesus, veio nas nuvens, não para a terra, não para o planeta Terra, ele veio entre nuvens, dirigindo-se ao Pai, dirigindo-se ao ancião de dias. O trono de Deus não está no pátio, o trono de Deus não está no lugar santo, o trono de Deus sempre determina o local chamado Santíssimo. The Most Holy. O Santíssimo é o lugar onde está o trono de Deus, assim como a Arca do Concerto, com os 10 mandamentos, sempre estava no lugar santíssimo, também o trono de Deus está sempre no Santíssimo. Quando você estuda a Bíblia, você descobre que Deus tem padrões fixos, padrões permanentes. Altar de incenso indica o lugar santo, 7 lâmpadas indica o lugar santo, mesa com 12 pães indica o lugar santo, altar de sacrifício indica o pátio. Mas quando fala Arca do Concerto, indica o Santíssimo, trono de Deus, Santíssimo. Agora, queridos, Jesus Cristo vem e se dirige ao ancião de dias. Quando isso ocorreu? Quando é que Jesus Cristo saiu do lugar santo e se dirigiu ao Santíssimo, ao trono do Pai? Quando foi para iniciar o juízo. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Agora volte lá para Apocalipse, irmãos. Apocalipse capítulo 4, que nós estamos lendo. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse devem ser entendidos dentro do contexto do juízo celestial. Aqui nós vamos ver agora o capítulo 5. Abriu aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. Depois que vem toda essa adoração, o capítulo 4 vem descrevendo a adoração dos seres, dos querubins e dos 24 anciãos, que clamavam santo, santo, santo. E os querubins estão diante de Deus clamando e adorando, dizendo santo, santo, santo. Depois que termina esta adoração, o capítulo 5, verso 1 mostra o quê? Outra cena. Primeiro foi a sala do juízo, com o trono mais 24 tronos. Agora, a cena do capítulo 5 é o quê? Leia comigo o verso 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Destra é mão direita, não é? Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É outra cena. É a cena da sala do juízo, é a cena do Deus Pai assentado sobre o trono, mas agora acrescenta-se o quê? Na mão dele está o quê? Um livro selado com 7 selos. Lembre-se que existe uma parte selada das profecias na Bíblia. A única parte selada das profecias na Bíblia é aquela porção do livro de Daniel, que Deus mandou Daniel selar. E agora aparece na mão do Pai este livro selado. E ele vai ser desselado. E então vamos ver agora o verso 1, irmãos. E vi, aliás, o verso 2 agora. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem é digno? Ninguém no céu, estão lendo comigo? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele.
Quem podia abrir o livro no céu? Ninguém. Esse ninguém incluía os anjos, sim ou não? Incluía o Pai? Sim ou não? Sim. O Pai estava com o livro na mão, mas não podia abrir. Os anjos estavam ao redor do trono, mas não podiam abrir. Os 24 anciãos estavam ao redor do trono, mas não podiam abrir. E quando João percebeu a cena de que ninguém podia abrir o livro selado com 7 selos, ele entrou em desespero, irmãos. Essa angústia pela qual passou João demonstra que a abertura do livro era algo muito importante para vindicar o caráter de Deus. No plano da salvação, a vindicação do caráter de Deus, um caráter que foi acusado por Satanás, um caráter que foi maculado pelas acusações de Satanás. Por isso que Satanás foi expulso do céu, pelas acusações levantadas contra Deus. O Filho se levantou em defesa do Pai e expulsou Satanás do céu. Quando o Pai foi acusado, ele não reagiu, ele não se defendeu. Há muitos que querem se defender, há muitas pessoas que são apressadas em se defender. Não adianta, meu irmão. Quando você é acusado, não adianta você se defender. Alguém tem que defender você. Não é você que se defende. Satanás acusou o Pai no céu. O Filho se levantou em defesa do Pai. E agora, queridos, na corte celestial, o Pai, o primeiro ser no universo que foi acusado, foi quem? Deus o Pai. E por que Satanás, naquele tempo Lúcifer, não é? Acusou Deus o Pai? Por causa da posição de honra que ele deu ao Filho. Quando o Pai introduziu o Filho e disse, ele é o chefe dos anjos, os anjos se curvaram e aceitaram, mas Lúcifer se curvou, mas não aceitou, porque ele estava aguardando o momento dele ser o chefe dos anjos. Quem poderia ser o chefe dos anjos, pensava Lúcifer, senão eu? Eu sou o principal anjo, eu sou o mais forte, eu sou o anjo querubim, eu sou o turbinado, não é? Satanás, a Bíblia descreve como sendo um ser inteligente. Queridos, ele achava que ele deveria ser o chefe dos anjos, mas o Pai introduziu o Filho e apresentou o Filho como sendo o arcanjo. O que é arcanjo? Chefe dos anjos. Há pessoas que não entendem por que Jesus é chamado na Bíblia de arcanjo. Alguns pensam que Jesus é chamado de arcanjo porque ele também é anjo. Não, irmãos, arcanjo não é anjo. Arcanjo quer dizer chefe dos anjos. Por isso aparece a palavra arcanjo Miguel, porque Miguel é o nome de Jesus, é o nome de guerra de Jesus. Quando é para batalhar contra Satanás, o nome é Miguel. E arcanjo porque ele é o chefe dos anjos, dos 2/3 de anjos que expulsaram Satanás do céu. Por isso, queridos, aqui diz, capítulo 5, verso 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E o João, verso 4, dizia, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Se esse livro fosse um livro de história, irmãos, porque muitos dizem que esse livro dos 7 selos conta a história da igreja de uma forma, de um aspecto diferente daquela história contada nas 7 igrejas. Muitos dizem que a história das 7 igrejas é a história das 7 igrejas. Mas o livro selado com 7 selos conta a história do período das 7 igrejas em outro aspecto. Queridos, isso não é tão sagrado que ninguém podia abrir, porque a história da igreja já estava revelada. O que existia de tão sagrado neste livro que nem Deus o Pai podia abrir? Nem os anjos podiam abrir. Por isso João chorava. E aqui diz o verso 5, irmãos. Leiam comigo o verso 5. E disse-me um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, se aproximou de João
E disse o que para João? Não chores. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Para que Jesus nasceu da Virgem Maria, viveu na terra 33 anos, morreu, ressuscitou e subiu ao céu, irmãos? Para poder desatar os 7 selos. Nem mesmo Jesus poderia desatar os 7 selos se ele não tivesse encarnado, se tornado um de nós, morrido na cruz, ressuscitado e subido ao céu. Nem ele poderia desatar os 7 selos. Por isso diz aqui, irmãos, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Venceu para quê? Jesus venceu para algum propósito, irmãos. Qual era o propósito de Jesus ao vir à terra? Primeiro, defender o Pai, revelar o Pai, vindicar o caráter do Pai, mostrar ao mundo quem era o Pai. Não só ao mundo, mas ao universo, a todos os seres criados, a todos os planetas criados. Todos eles tinham uma pergunta, tinham uma interrogação na mente, porque todos eles conheciam as acusações de Satanás feitas há 4.000 anos antes. Os anjos que permaneceram leais a Deus, irmãos, permaneceram leais a Deus, sim. Lutaram contra Satanás no céu, sim. Mas eles eram amigos de Satanás. Vocês sabiam disso? Os 2/3 de anjos que permaneceram no céu, eles continuaram sendo amigos de Satanás por 4.000 anos, porque Satanás ia sempre lá. Ele ia lá como representante do planeta Terra. É a lição da escola sabatina que nós estamos estudando no livro de Jó. Quando Deus convidava e convocava o concílio celestial, vindo representantes de todos os mundos, ia também um representante do planeta Terra. E lá no céu, Satanás não fazia outra coisa senão acusar o caráter do Pai, acusar os irmãos de Cristo na terra. E os anjos amavam a Deus, mas eles tinham dúvidas sobre o caráter de Satanás, se realmente tinha sido justo a expulsão de Satanás. Isso durou 4.000 anos, irmãos. E quando vocês leem o livro Desejado de Todas as Nações, aquele capítulo que fala sobre a morte de Cristo no Calvário, a serva de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, escreve assim: quando Cristo morreu na cruz, romperam-se os laços de simpatia que ainda existiam entre ele e os anjos do céu. Porque ali, quando Satanás matou Cristo na cruz, caiu a máscara de Satanás. E o universo todo viu Satanás como assassino, como criminoso, como um caráter mau. Tudo aquilo que ele dizia que o Deus Pai era, ele era. Ele era tudo aquilo que ele acusava o Pai. Mas Jesus Cristo, morrendo pelos pecadores, mostrou que Deus o Pai é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus o Pai abriu mão do seu Filho único, unigênito, e deu para nos salvar. Provou o amor de Deus, vindicou o caráter de amor do Pai, calou a boca de Satanás. A boca de Satanás foi fechada, foi calada, não com palavras, mas com a vida do Filho de Deus. Com o sangue de Jesus derramado na cruz, Satanás foi emudecido, e a cabeça da serpente foi esmagada. A cabeça da serpente não será esmagada, irmãos, ela foi esmagada. Amém. Satanás não será vencido, ele foi vencido. Amém. Você não tem que temer a Satanás, você tem que temer a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Queridos, Satanás é um poder vencido, mas nós não lutamos contra ele, porque já tem um vencedor na história. Amém. E o vencedor é Jesus. Amém. E então, quando é para enfrentar a Satanás, eu não o enfrento, eu corro para Jesus. Amém. E quando eu corro para Jesus, Satanás se distancia, porque ele diz:
Oh, aí eu não posso. Aí eu não posso. Não tenha pressa de enfrentar Satanás, meu irmão. Jesus já o enfrentou. O nosso dever é correr para Jesus e falar para o nosso irmão mais velho: olha, ele está me tentando, ele quer me atacar. E Jesus disse: você correu para o lugar certo, fica aqui comigo, fique tranquilo aí, você está seguro. Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus Cristo venceu, esmagou a cabeça da serpente, ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, para poder abrir o livro selado com 7 selos. Mas quando ele recebeu esse livro selado com 7 selos? Verso 6, irmãos, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 seres viventes, que eram os 4 querubins, e os anciãos, que eram os 24 anciãos, um cordeiro. Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Jesus. Como havendo sido morto, e que tinha 7 pontas. 7 pontas é um número simbólico, 7 é um número simbólico, mostrando a autoridade de Jesus. 7 pontas. 7 olhos, a onisciência, aquele que tudo vê. Nós sabemos que em cima da pirâmide inacabada, que existe na nota de dólar, existe o olho que tudo vê. Não, queridos, aquele ali é um olho que nada vê. Porque Satanás, se ele está aqui, ele não pode estar ali, irmãos. Ele não pode estar presente em todos os lugares. Só Deus está presente em todos os lugares. Só o olho de Deus tudo vê, tudo sabe. E lê os pensamentos. Satanás não pode ler os pensamentos. Ele fica olhando para você e fala: será o que ele está pensando? Se você não fala, ele não sabe. Por isso diz aqui que Jesus Cristo, ele é representado aqui com 7 olhos. Ele vê todas as coisas. E o que mais? Que são os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo, irmãos, enviados para a terra. E agora veja o verso 7. O verso 7 para mim é muito importante, porque diz o quê? E veio. Quem veio? O Cordeiro. Sozinho? Não. Cercado pelos querubins. Quem mais? Cercado pelos 24 anciãos. Ele veio. É aquela comitiva que veio do lugar santo para o lugar santíssimo. Ele veio, entrou no santíssimo, onde estava o trono do Pai. E o que aconteceu aí, o verso 7? E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Existe um momento específico em que Jesus Cristo entrou no Santíssimo para tomar o livro da mão do Pai e abrir o juízo. Isso aparece em Daniel 7,13. E o Filho do Homem veio entre as nuvens e se dirigiu ao ancião de dias. E aparece em Apocalipse 5,7, e o Cordeiro veio, acompanhado pelos querubins e pelos 24 anciãos, veio até o trono do Pai e pegou o livro da mão do Pai. Quando ele pegou o livro da mão do Pai, vocês imaginem festa, irmãos. Coloque festa, coloque celebração e regozijo, porque vejam o que aconteceu. O verso 8: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes, os 4 querubins e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, se lançaram diante dos pés do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Veja a alegria e o regozijo. E eles diziam: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos. Além dos 24 anciãos e dos 4 querubins, quem mais estava ali? Seres, número deles, aí diz o número deles, milhões e milhões, como lá em Daniel capítulo 7, irmãos, milhares e milhares, milhões e milhões. E o verso 12:
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi, verso 13, toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Que cena majestosa, irmãos. Esta é a cena da abertura do juízo celestial. O juízo celestial, queridos, no dia 22 de outubro de 1844, anunciado na profecia dos 2300 anos de Daniel 8,14, essa abertura do juízo não foi algo sem vibração, ou feito em segredo, ou no anonimato. Não, queridos, todos os seres do universo acompanhavam o momento da corte, a abertura da corte celestial, que vindicaria o nome e o caráter do Deus Pai diante do universo, calaria a boca de Satanás. No juízo celestial, Jesus Cristo usa primeiramente a vida dele para defender o Pai e defender a lei do Pai, que é santa, justa e boa. Mas Jesus Cristo não usa somente a vida dele, ele usa também a vida de um Jó, a vida de um Daniel, a vida de uma Maria, a vida de um Sebastião, a vida de um irmão que viveu fiel a Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, exaltando a lei de Deus. E ele cala a boca de Satanás daquelas acusações contra a lei de Deus, porque Satanás é inimigo da lei de Deus. Satanás tem pastores que pregam contra a lei de Deus, sermões que ele escreve e dá na mão dos pastores, dizendo: pregue que a lei de Deus foi abolida, que o sábado não tem mais valor, que não mais existe lei, que quando Cristo morreu, acabou a lei. Mas Deus tem na terra um grupo de elite espiritual que ousa pregar: a santa lei de Deus é eterna, nunca jamais passará. Mesmo que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. E aquele que falar bem da santa lei de Deus será chamado no reino de Deus como grande no reino de Deus. Queridos, Jesus Cristo, ele introduziu-se na presença do Pai no dia 22 de outubro de 1844, recebeu o livro, e então ele começou a abrir o livro. Este será o estudo que nós vamos fazer a partir de amanhã. Abertura dos 7 selos. As fases do juízo celestial. Como Deus julga. A quem Deus julga. Em quantos grupos Deus dividiu a terra. Lembram-se vocês que existem 4 cavalos? Então os 4 cavalos representam os grupos que representam a totalidade na terra das pessoas que são julgadas no juízo. E nós vamos amanhã chegar então até o 6º selo. E então o 7º selo é o fim do juízo. Deus trabalha em ciclos de 7. O 7 sempre alcança uma plenitude. E queridos, a beleza do capítulo 5 de Apocalipse é de que nós temos um leão chamado leão da tribo de Judá, raiz de Davi, raiz de Jessé, irmão nosso, que ele se levantou em defesa do Pai e ele se levanta em defesa de você. Jesus Cristo é chamado leão e Satanás também é chamado leão. Pedro diz que Satanás é como um leão que anda em derredor bramando, procurando a quem tragar. Visitando agora o Kruger Park e também o Parque dos Leões, nós vimos quão grande é um leão, quão forte é um leão. Ele é imponente, ele tem postura de rei da floresta. Agora sabem, queridos, você já pensou em algum outro animal que possa derrotar o leão? Não existe, não é? Para derrotar um leão, só outro leão.
Vocês já pararam para pensar por que a Bíblia diz que Jesus é o leão, mas que Satanás também é o leão? Mas este Satanás, que é um leão, queridos, ele vira um gatinho perto de Jesus. Porque ele já apanhou de Jesus no céu. Ele já apanhou de Jesus no deserto da tentação. Ele já apanhou de Jesus no jardim do Getsemane. E ele apanhou de Jesus no Calvário, porque Jesus morreu sem pecado. Ele não conseguiu fazer Jesus pecar. Por isso Jesus morreu pelos nossos pecados. Este leãozinho, que é Satanás, é um gatinho perto do leão da tribo de Judá, que naquele domingo ressuscitou, deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia, e disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crer em mim, ainda que morra, eu o ressuscitarei. O que é a morte para Jesus, irmãos? É um sono. Ele te acorda a hora que ele quiser, porque morte para Deus não é o fim de todas as coisas. Morte para Deus é um sono temporário que será acordado pelo toque da trombeta de Deus e pelo soar, pelo som da voz de Deus, dizendo: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. E nós seremos ressuscitados imortais, e seremos como é Jesus, semelhantes a Ele. Que bendita promessa! Mas, queridos, para vencer o leão que é Satanás, você tem que correr para o lado do leão que é Jesus. Você não enfrenta Satanás. Quando você luta contra o pecado, você fracassa. Aquele que luta contra o cigarro, fracassa. Aquele que luta contra o álcool, fracassa. Aquele que luta contra as drogas, fracassa. Aquele que luta contra o adultério, fracassa. Mas aquele que corre para Jesus e diz: Jesus, me ajude, porque a minha fraqueza é o adultério, a minha fraqueza, o meu vício é o cigarro, o meu vício é o álcool. Querido Jesus, me ajude, e eu me agarro a Jesus, e eu não vou sair daqui, Jesus, sem o teu poder, porque a tua vitória, eu preciso da tua vitória. Dá-me a tua vitória. É em Jesus que eu me escondo, irmãos. Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Essa é a luta da fé. Aquela é a luta contra o pecado. Esta é fracassada, esta é vitoriosa. Quando for tentado, meu irmão, corra para Jesus, ajoelha-se. Quando você se ajoelha, Satanás foge. Eu li a história do pastor Geraldo Marski. Pastor Geraldo Marski, um homem de Deus, muito bem humorado. Ele era alemão, então ele se chamava pastor alemão. Ele morava bem pertinho do colégio Unasp, ali em Campinas, e ele tinha uma chacrinha ali, e tinha lá uma placa: cuidado, pastor alemão. Não tinha nenhum cachorro na casa dele, na chácara dele, mas tinha um pastor alemão. E ele escreveu a biografia, e nessa biografia, este homem de Deus conta que um dia ele estava em casa quando os irmãos da igreja vieram buscá-lo e chamá-lo para algo urgente. Apareceu um endemoniado. Uma pessoa da igreja ficou endemoniada. E os irmãos vieram correndo: pastor, por favor, vamos. Nós temos pressa. O irmão está lá fazendo estragos, não é? Está endemoniado. Vocês sabem que quando a pessoa está endemoniada, a força não é da pessoa, não é? A força é do demônio. A voz não é da pessoa, a voz é do demônio. Mas vocês sabem também que quando a pessoa está possuída pelo Espírito Santo, a força não é dele? A força é do Espírito Santo. A voz não é dele, é a voz do Espírito Santo. Então o pastor Geraldo disse: irmãos, vocês podem ir, eu vou daqui a pouco. Não, pastor, nós não vamos voltar sozinhos, nós já viemos correndo de lá. Não, vocês podem ir, eu vou daqui a pouco. Não, por mais que insistissem, ele foi firme: vocês vão, e eu fico, e daqui a pouco eu vou. Dentro daquele firme não, os irmãos saíram quietinhos, desanimados, preocupados.
E ele foi para o quarto dele. A esposa dele estava acompanhando tudo. Vocês pensam que as esposas estão fazendo outras coisas, não estão prestando atenção no que vocês fazem? As mulheres têm 7 antenas, não é, irmãos? Sempre estão antenadas. Elas estão fazendo uma coisa, mas estão sabendo tudo que você está conversando no telefone, enfim. E ela só observando o pastor Geraldo. Ele calmamente entrou no seu escritório e ficou lá. Depois de uma meia hora, você pode imaginar o que ele estava fazendo lá dentro do escritório dele? Depois de uma meia hora, que ele saiu. E foi. Calmo, ele mancava de uma perna, tinha defeito de uma perna. Foi calmo. Dentro de meia hora, ele voltou. Entrando em casa, e a esposa, que acompanhava tudo, dizia: ô Geraldo, você já voltou? Disse: já. E o demônio? Quando eu cheguei lá, ele já tinha ido embora. Com essa tua calma, nem o demônio aguenta esperar. Com essa tua calma, nem o demônio aguenta esperar. Queridos, quando aqueles homens vieram chamar o pastor Geraldo, o demônio sabia que eles estavam indo chamar o pastor. Quando eles voltaram sozinhos, e o demônio viu que ele não foi enfrentar o demônio, mas ele correu para quem? Queridos, aí está a vitória. É para Jesus que você corre. É diante dele que você se ajoelha. Então, quando você está morrendo de vontade de praticar um pecado, meu irmão, não fique olhando para o pecado. Não, corra para Jesus. E diga: Senhor Jesus, estou morrendo de vontade de cometer aquele pecado, mas eu estou me agarrando ao Senhor. Tira esta vontade, eu te autorizo, tira esta vontade de mim. E fique ali, jejue, fique sem comer, porque a serva de Deus, Ellen White, fala que Jesus, quando fortemente tentado, nada comia. Por que você tem que comer quando está sendo tentado? Quando fortemente tentado, Jesus nada comia, até que ele conseguia a vitória. Ele ficava em jejum, irmãos. Corra para Jesus. A vitória é se submeter a Jesus, e o diabo fugirá de vós. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, e que você saia daqui com a cabeça erguida como vitorioso, porque o leão da tribo de Judá é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Amém, irmãos? Amém. Que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.